Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. E hoje, na palavra do pastor, eu queria compartilhar com você um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. Tirando o texto na qual fala do amor de Deus sobre nós, em João 3,16, um dos textos que eu mais gosto, que mais me chama a atenção, é a carta que Paulo escreve aos Filipenses. A carta inteira. Eu amo demais a carta de Paulo aos Filipos, mas especialmente no versículo 5 do 2º capítulo, Paulo vai dizer a seguinte frase: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo escreve aos Filipenses que haja em vocês o mesmo sentimento que Jesus também tem. E isso me chama muita atenção. Se você for olhar a história da igreja, a igreja, depois da ascensão de Jesus, depois que Jesus volta aos céus, onde ele faz uma promessa dizendo: eu subirei aos céus, mas eu voltarei para buscar os meus escolhidos, para buscar a noiva, para buscar a igreja. Os apóstolos começam a pregar o evangelho. E na primeira pregação de Pedro, mais de 3.000 almas se convertem, onde ele simplesmente fala lá no livro de Atos, capítulo de número 2, versículos 36 em diante, alguma coisa assim. Ele vai dizer: se arrependam, voltem para Deus, corrijam seus maus caminhos, se arrependam a cada um de vós, e sejas batizado no nome de Jesus para perdão dos seus pecados, e recebam o dom do Espírito Santo. Recebam o dom do Espírito Santo. Jesus, um pouco antes dele subir aos céus, ele fala: eu subirei, mas vocês não estarão sozinhos. Permaneçam em Jerusalém até que do alto eu mande o Consolador. E Pedro começa a pregar, Paulo se levanta e começa a pregar a grandes pessoas. E o que eu acho interessante é que a primeira igreja, ela recebe um nome chamado cristão. E se você for olhar o significado de cristão, é ser igual a Cristo. E os judeus que se convertiam ao ouvir a mensagem de Jesus, os gentios que se convertiam ao ouvir a mensagem de Jesus, eles eram chamados de cristãos, porque eram o espelho de Jesus Cristo. Haviam neles o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas por que Paulo então vai repetir novamente na carta de Filipos para que o povo, para que a igreja tenha o mesmo sentimento que houve e que há em Cristo Jesus? Porque assim como nos nossos dias, na época que Paulo escrevia aos Filipos, havia se levantado homens que eram considerados falsos profetas, que eram considerados pessoas que usufruíam da palavra para o seu bem prazer, pessoas que não ensinavam direito o que era o amor de Jesus, o que é andar como Jesus andava, falar como Jesus falava. São homens e mulheres que se levantavam pensando no capital, pensando no ego, pensando naquilo que eles poderiam ganhar, se esquecendo que o evangelho, ele é aonde você se entrega e não recebe aqui nessa terra, mas recebe na glória.
E não é diferente nos nossos dias hoje. Quantas e quantos escândalos têm acontecido de homens que se consideram profetas da nossa geração, mas na verdade não são. E a palavra de Deus diz que nós devemos julgá-los segundo as suas boas obras, que nós conhecemos aqueles que são de Deus e aqueles que não são, segundo as suas obras. Porque aqueles que são de Deus, eles têm neles o mesmo sentimento que Jesus teve. E era isso que Paulo estava enfatizando a igreja de Filipos, e é isso que eu quero falar para você hoje. Como cristão, independente se católico, evangélico, independente da denominação que você esteja, que haja em você o mesmo sentimento que houve em Jesus. Porque Jesus, sendo igual a Deus, ele não teve por usurpação, ele não quis o título de Deus, mas antes renunciou à glória, renunciou à majestade, renunciou os anjos dizendo santo, santo, e ele desce na terra na forma de homem. E como homem, ele poderia descer à terra como um rei, como um governante, como um imperador, mas não, ele desceu como servo e serviu a todos na terra, ensinando o amor, ensinando a verdade, ensinando que há vida, ensinando que existe esperança. E por onde ele passava, ele servia as pessoas. Ele curava, ele pregava, ele libertava, ele mudava a história de uma geração inteira. E Paulo nos instrui a ter esse sentimento. Jesus, ele não somente ensinava, ele não somente pregava, ele não somente curava, mas ele também se entrega por amar a humanidade numa das mortes piores que existia naquela época. E se você for ver o início da história da igreja, você vai ver que os 12 apóstolos tiveram mortes terríveis por amar o Evangelho. Eu posso citar uma das mortes de um dos mais importantes apóstolos, que é Pedro, que morre crucificado de cabeça para baixo, porque ao crucificar Pedro, Pedro faz esse pedido: me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Homens e mulheres que foram fiéis até a morte, tendo neles o mesmo sentimento que houve em Jesus, que não negou quem Deus era, não negou a verdade que Deus é, e morreu por ela. E uma pergunta que eu gosto muito de fazer: você morreria por Jesus hoje? Se hoje na sua casa entrassem homens fortemente armados, lhe apontasse uma arma na sua cabeça e dizia: quer sair vivo daqui, negue a Jesus, você negaria? Você pode me dizer: ah, mas em momento de aflição eu negaria, depois pediria perdão e voltaria a andar com Jesus. Mas Jesus, ele foi bem claro dizer que aquele que negar o nome dele na terra, ele negará o nome dessa pessoa no céu. Que você nessa tarde possa parar para pensar: o que você é em Deus? Você tem o mesmo sentimento que Jesus teve? Você ama as pessoas independente do que elas fazem? Ah, pastor, mas isso é difícil. Mas não é impossível. Jesus nos ensina lá em Mateus capítulo 5 que amar quem nos ama é muito fácil. Amar quem nos ama é simples. Mas amar os nossos inimigos é ser semelhante a Deus. Amar as pessoas de forma incondicional é ser semelhante a Deus. Pois a própria palavra de Deus fala que Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos, que faz a chuva cair para bons e maus.
para herdarmos os céus, temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sabe, porque muitas vezes Deus não opera grandes milagres, grandes maravilhas, como Ele operou no passado, porque nós não temos o mesmo sentimento que Jesus teve. Nós somos egoístas, nós somos egocêntricos. Nós pensamos apenas em nós, em nosso bem-estar. E se der, a gente ajuda alguém. E se der, a gente faz alguma coisa por alguém. E Jesus fala que antes de pensar em si, pense no próximo. Ame as pessoas à sua volta, faça por elas o que você queria que as pessoas fizessem por você, você estando no lugar dessas pessoas. Jesus fala que os 2 mandamentos maiores se resumem em que Deus é acima de tudo. Acima de tudo que somos, acima de tudo que temos, acima de todos os nossos planos, de todos os nossos sonhos. Ele é absoluto, Ele é supremo, Criador dos céus e terra. E somente a Ele a adoração, somente a Ele o louvor, somente a Ele a honra, a glória, a autoridade, o poder, o reino, a majestade. Só que Jesus também fala que o 2º mandamento é amar as pessoas, não a nós mesmos. E hoje não é isso que nós vemos. Vemos pessoas cheias de si, pessoas que não estendem as mãos aos que estão caídos, pessoas que pisam, pessoas que humilham, sendo que na verdade elas teriam que estender a mão, que acolher, que abraçar. E eu quero te desafiar a isso. Eu quero te desafiar a ajudar a quem precisa, independente de quem elas são. Eu quero te desafiar a abraçar as pessoas que precisam, independente de como elas estão. Eu te desafio numa segunda-feira como essa, dia de feira, no final da feira, ou até mesmo amanhã de manhã, levantar aqueles que estão caídos porque passaram a madrugada toda bebendo. Escravos do vício, escravos da perdição. Mas não, nós muitas vezes deixamos a pessoa beber e quando ela está no auge da loucura ainda zombamos delas, fazemos vídeos, colocamos em redes sociais. Esse não é o sentimento que Jesus teve. Esse não é o sentimento que Jesus quer que nós venhamos ter. E aí eu lhe pergunto, e se fosse um filho seu? Se fosse um irmão seu? Seu pai, sua mãe? Age em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu sei que a gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode mudar o mundo de alguém. Você pode não mudar a situação completa da cidade de Queimada Nova, mas você pode mudar a vida de alguém de uma forma completa. Ao estender a mão, ao abraçar, ao ajudar. Se preciso for, levar para casa, dar banho, comida, orientação. Se for preciso acompanhar por um período de tempo, que haja em você o mesmo sentimento que também existe em Cristo em nós. Porque Jesus tem esse sentimento todos os dias por nós. De amor, de compaixão, de misericórdia. Aonde Ele cuida de nós todos os dias. Que você guarde essa mensagem no seu coração. Tenha o mesmo sentimento que Jesus tem, que Jesus teve descrito nos 4 evangelhos. Ao invés de apontar, estenda as mãos. Ao invés de acusar, ajude. Ao invés de humilhar, levante. E eu acredito que a gente pode fazer da nossa casa um lugar melhor, da nossa rua um lugar melhor, da nossa cidade um lugar melhor. Podemos transformar gerações através de pequenas atitudes, tendo em nós o mesmo sentimento que Jesus teve. Amém?
É isso aí, pessoal, estamos chegando ao final de mais uma programação. Eu quero agradecer você que tem nos ouvido até aqui, você da cidade, das comunidades, que Deus abençoe de forma muito especial. Eu vou ficando por aqui, quarta-feira estamos de volta, lembrando que amanhã tem culto na casa da Auristela, você não pode perder, tá? A partir das 8 horas da noite, vamos estar celebrando a Deus, adorando a Deus, exaltando o nome de Deus, porque Ele é bom, e agradecendo a Deus por mais um ano de vida da nossa irmã Auristela. Então você não pode perder amanhã, 8 horas da noite, lá na casa da irmã Auristela, tá? Eu me despeço, que Deus lhe abençoe. A gente vai terminar com a canção Tu És Rei, do pastor Walter Júnior. E se Deus quiser, quarta-feira estamos de volta.